Eu sou Thiago Gringon, eu sou formado em design gráfico, com especialização, com uma pós-graduação em neurociência. Eu estudo o quanto a criatividade influencia no nosso desenvolvimento humano. Eu sou o Pedro Pletiche, diretor de arte, e comecei a carreira me formando na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Então, além do dia a dia do profissional de criação, eu também sou professor da CUCA, Escola de Criativos. A criatividade é uma habilidade do ser humano. Você imagina uma competência, um quadro branco. Só que para com que esse quadro aconteça, a gente tem que treinar, a gente tem que ter experiências criativas. Eu acho que o dom, eu diria, que eu chutaria que é 20%. Né? Acho que tem 20% de dom, né? Porque no fundo, de alguma forma, todo mundo é um pouco criativo. E eu acho que a formação e o desenvolvimento acaba contando mais. A inspiração tem que vir de um arcabouço, de um repertório, de uma pesquisa ampla. Então eu assisto desenhos, eu converso com pessoas diferentes, adoro conversar com taxistas, eu fico na livraria em todas as áreas, eu demoro horas dentro das livrarias e saio com livros diferentes. Tem uma coisa que para mim foi muito emblemática. Quando eu comecei na profissão, quando eu entrei na primeira agência Bacana, o meu chefe falou para mim assim: o dia que você tiver filhos, você vai criar muito melhor. E eu não entendi nada, né? É porque as experiências da sua vida te trazem coisas incríveis, interessantes, verdadeiras. Pouca coisa é mais inspirador do que eu observar o que está acontecendo. A gente até tem uma piada na área, né? Que a gente fala que os profissionais mais legais são aqueles que vão na reunião de condomínio, aquilo que todo mundo odeia aí, porque aquilo para eles é laboratório. Né? O que acontece na reunião de condomínio é tão rico do ponto de vista de experiência humana, né? Tudo de bom e tudo de mal está dentro de uma reunião de condomínio. O insight pode vir de qualquer pessoa e pode vir em qualquer momento, mas ele não é mágico. Eu acho que o feeling ele é importante depois da informação e não antes da informação e muito menos durante a informação. Tão importante quanto saber as respostas é saber as perguntas. Então, acho que a informação é muito importante, a informação de qualidade é primordial e em cima da informação importante é que vem o feeling, é que vem a parte, vamos chamar assim, a parte mais abstrata, a parte de identificar dentro daquele volume de informações, recortar uma verdade ali no meio que vai ser relevante, que vai render uma comunicação efetiva. O brainstorm funciona, mas o conceito precisa ser ressignificado. Porque a nossa área, apesar de ser abstrata, né, ela é baseada em pilares bastante conhecidos. Né? Então, se as pessoas não tiverem conhecimento dessas bases, desses pilares, esse brainstorming vai ter pouca chance de ser efetivo. E as ideias precisam, às vezes, de um tempo de maturação. Não é uma reunião que vai resolver com que os nossos problemas acabem. Então, a Escola CUCA, uma ideia do Miguel Benfica, um excelente profissional de renome internacional, e ela segue a crença, o preceito, os padrões das escolas de portfólio do mundo inteiro. E essas escolas elas surgiram a partir da identificação da necessidade de aproximar duas coisas que muitas vezes estão distantes. E no Brasil, normalmente, costumam estar muito distantes, que é a formação acadêmica, o mundo da academia, com o mundo real da propaganda, com o negócio publicitário. Dessas escolas de portfólio é que tem saído a grande maioria dos novos profissionais. Eu enxergo o Design Thinking como tecnologia. Ele reúne vários conhecimentos num único ponto. Imagina uma caixa aqui na frente, na nossa frente, um cubinho. O Design Thinking vai fazer com que a gente olhe essa caixa em todos os ângulos, que a gente abra essa caixa, que a gente vê onde essa caixa está no tempo e espaço, que a gente tenha um entendimento muito profundo dela. Então, quando a gente criar algo para entrar dentro dessa caixa, ele tem que sim fazer um significado ali dentro. Hoje, esses grandes projetos e às vezes a grande cisma do Design Thinking não funcionar é de que as coisas que estão dentro dessa caixa não foram muito bem analisadas. Um bom design, e aí eu não estou falando só no Thinking, então
Um bom design, ele tem que produzir novos produtos a partir dos elementos dessa caixa, mas que ressignifica fora dela, mas que traga e que faça sentido e significado para dentro dessa caixa de novo. Como esses novos briefs, esses novos problemas estão mais complexos, a gente vai pesquisando e o negócio vai ganhando um corpo enorme, com ideias interessantes, mas se a gente não delimitar esse é o final, ele nunca vai terminar. Ele vai ganhando corpo, ele vira uma coisa, uma bola de neve enorme e eu não consigo ter uma síntese lá na frente. Porque eu quero analisar tanta coisa, eu quero fazer tanta coisa, eu tenho tanto problema, e aí eu não resolvo nada. Então, ter um facilitador ou ter uma pessoa que não participe do projeto, mas que fique com o olhar de fora, olhando aquilo, nos ajuda a manter esse foco. Nos ajuda a seguir as etapas pelo foco do que aquela etapa precisa. A gente fez uma campanha em Londres, há muitos anos atrás, para Nescafé, né? E a gente fez aquela coisa que é importante, que pouca gente faz, que é mostrar para pessoas, vamos chamar pessoas normais. E a gente mostrou para a mulher do café da gente. Toda gente tem uma mulher do café, ou tem várias mulheres do café. Foi sensacional, porque ela ensinou para a gente, né, o que estava certo, o que estava errado, o que fazia sentido, o que não fazia sentido para uma consumidora. Certo? A gente mudou a campanha. Por incrível que pareça, por coincidência, essa campanha foi aprovada e a gente botou o nome dela na ficha. Então, a ficha de criação entrou a mulher do café. Ela não criou nada, mas ela foi fundamental para aquilo virar relevante, né? Então, acho que a questão não é todo mundo é criativo, a questão é todo mundo que tiver uma ligação direta com aquele universo pode contribuir positivamente. Então, a oportunidade é ótima, acho que é muito legal a gente ter espaço para dividir conhecimento, isso é sensacional. Eu tenho uma visão dentro de que existe uma equação bastante simples, que cada vez mais a nossa comunicação tende a caminhar para a importância do 1 para 1. Né? É uma experiência, um esforço e uma experiência. Né? A gente cada vez mais fala para milhões uma coisa só e cada vez a gente fala para poucas pessoas uma coisa mais assertiva, uma mensagem mais assertiva. Então, quanto mais criativos eu conversar, quanto mais criatividade eu conseguir estimular, melhor. E o projeto Os Criativos possibilita isso, com que esses choques de conversa, com que esse conhecimento seja disseminado. E quanto mais conhecimento disseminado, mais oportunidades de novos insights acontecem. Sou Luciana, uma pessoa apaixonada por criatividade. Eu costumo dizer que eu aprendi a ler em outdoor, então o outdoor ele me estimulou a conhecer a criatividade, a propaganda e tudo mais. E aí eu resolvi fazer publicidade, propaganda, e eu já sabia que eu ia mergulhar na criatividade de uma forma ou de outra. Eu tinha vontade de seguir a carreira acadêmica, comecei a dar aula, e aí depois eu resolvi então fazer mestrado na área de criatividade. Era comunicação social, mas eu queria defender uma tese de que todos nascemos criativos. A criatividade está implícita, está na nossa DNA. Só que algumas pessoas, por conta da criação que elas tiveram, do ambiente criativo, do ambiente que elas viveram, elas vão transpirar mais criatividade, elas vão ter menos amarras. Então tem uma historinha bem rápida que eu gosto de contar de um garotinho que aos 9 anos quis participar de um concurso da escola que era fazer uma filmagem e quem ganhasse a filmagem ia ganhar uma câmera grandona na época. E ele chega para a mãe, ele fala da vontade que ele tem de ganhar e a mãe leva ele pro deserto, pega o jipe, abre lata de cereja em calda e põe cereja pela casa inteira para fazer que é sangue e tal. E o menino ganha o
prêmio de melhor filme e o nome desse garotinho é Steven Spielberg. Não há como ser criativo, eu acho que a gente tem que desmistificar isso em aluno, principalmente, né? Não há processo criativo que venha do nada, do éter. Você tem que pesquisar. Então, o cara de design tem que pesquisar, ele tem que ter repertório. Não adianta ele ficar olhando a tela em branco ou o papel, a sulfite em branco, que a ideia não vai vir se ele não tiver pesquisado sobre aquilo antes. Eu tento buscar inspiração e eu me bloqueio muito, porque eu vivo disso, então eu preciso sair da rotina bastante. Então, eu costumo dizer que eu moro a 5 minutos do meu trabalho e eu tenho uns 20 caminhos distintos. Mesmo que vá demorar mais, eu faço isso de fato, não é só teoria. Eu adoro conversar com um criativo que tem muita vivência, ele lê pra caramba, não é só teórico, né? Ele vivencia mesmo, esse cara me encanta. Porque eu sei que ele é um poço inesgotável de criação. Agora, o que mais chama atenção no cara é a espontaneidade perante um tema que ele não estava imaginando. Eu acho que não dá pra só analisar currículo, você vai ter que dar um desafio criativo. Mesmo que ele errar, mas que se ele conseguir argumentar, que é o aluno que não deixa a questão dissertativa em branco. O publicitário ou designer, o criativo, ele está vivendo muito só com o criativo. E ele está achando que a internet é o único meio de pesquisa que ele vai ter. As pessoas estão fazendo tudo tão mecânico, vem tudo tão por e-mail, que está faltando o lado humano. Eu acho que ainda o que difere um briefing bem feito de um briefing mal feito não é a pesquisa, não é só a quantidade de dados que ele tem, é quem pegou aquele briefing, é quem vai fazer a ponte do briefing comigo. Isso eu acho que faz um briefing ser bom. Quando o criativo ele entende que ele precisa de base para ele criar, aí ele passa a respeitar mais o planejador. E o cara que é do planejamento, que ele por si só, por natureza, por essência, ele é mais centrado, ele é menos desorganizado, ele é mais objetivo, ele, por outro lado, ele precisa do criativo. Se eles entenderem que que eles trabalham por um único objetivo, que não deveria ter um departamento, uma porta entre eles vão trabalhar melhor. Sabe o que eu achei tão bacana? Primeiro porque nos pega desprevenidos. Então, quem falou aqui falou com a maior das verdades, não é? Ninguém preparou nada. Então, você pega a pessoa na essência dela. Então, isso é muito legal. Segundo, que você põe luz em pessoas muito interessantes e que talvez nunca pudessem falar. Então, eu acho que vocês estão plantando sementes para criarem novas referências. Eu acho isso muito saudável para o nosso mercado.